Olá, queridos, estamos voltando com a segunda parte do nosso bate-papo e trazendo agora algumas questões que muitos tios e tias fazem durante a trajetória com o Ministério Pitoquinhos, que são as dificuldades frequentes encontradas no Ministério Infantil. Que não são poucas. Não são poucas. Vamos citar algumas dificuldades que nós já vivenciamos e procurar soluções para essas dificuldades, né, para ajudar aqueles que estão nos assistindo agora. Fala aí, Nívia, uma das maiores dificuldades que você lembra no Ministério Infantil? Eu acho que uma das maiores dificuldades do Ministério Infantil é dar continuidade ao trabalho. É muito importante que os pais entendam que o Ministério Infantil é um trabalho dos pais com os tios, não é somente dos tios. Então é importante que os pais orem com seus filhos em casa, que seus pais leiam que os pais leiam a palavra de Deus com os filhos também em casa e que dê continuidade ao que foi ensinado, que procure aprender, conversar com a criança, o que foi que você aprendeu hoje e compartilhar também, né, a sua experiência de vida no Evangelho. E é isso. Aquilo que nós falamos no primeiro vídeo, né, que não adianta só nós aqui ensinarmos a criança e depois passar como se nada tivesse acontecido. Os pais precisam também perguntar aos filhos o que foi que aprendeu na escolinha hoje. Sim. Qual foi a lição que você estudou? Isso incentiva e é até uma forma de você conseguir interagir um pouco mais com seus filhos, né? Nesse tempo de quarentena, até um pouco mais fácil você ter esse tempo com as crianças. Mas na vida normal é muito corrido, né? Os pais quase não têm tempo, não têm paciência. Então, esse é um momento que pode ser prazeroso para a família, né? Procurar saber aquilo que eles aprenderam, como é que foi a história, o que eles gostaram, o que não gostaram. A gente sempre pergunta isso na classe. Dúvidas também. Dúvidas. E é bom também que os pais tenham essa preocupação, porque além de estar tirando um tempo para o filho, né, que é importante, também vai estar exercitando aquilo que ele aprendeu na escolinha. Você, Emily? A preparação. Porque, assim, graças a Deus, hoje a gente encontra pessoas que você olha e você vê, nossa, essa pessoa está preparada, ela está capacitada para estar ali à frente de crianças, cuidando de crianças, ensinando a crianças. Mas ainda tem muita gente que está na frente do ministério e não sabe nem para que lado vai. Não sabe nem como fazer uma dinâmica para poder as crianças aprenderem. Ou até mesmo entende a seriedade que é o ministério. Eu já vi muita gente estando à frente de Ministério Infantil e não entendendo a seriedade. Então, poxa, se nem o líder do Ministério Infantil entende a seriedade que é você lidar com crianças, você evangelizar crianças, você ensinar crianças a palavra de Deus, imagina a igreja. Como você vai pedir incentivo da igreja se nem você acredita? Se nem você acredita, sabe? Se nem você que tá ali à frente, você não acredita. Então, assim, essa eu acredito que é uma das grandes dificuldades, porque tem o perigo de acabar ensinando qualquer coisa, ou não se prepara, não lê a palavra direito. Aí sempre tem uma criança que é a criança da interrogação. Ela sempre vai fazer, mas por que isso? Mas por que não assim? Por que assado? E você quando preparado, isso? já surgem essas questões. Sim. Né? E você tem que mesmo ter um jogo de cintura e tentar mostrar, porque também antigamente era muito assim, porque eu falei pronto, acabou, mas hoje não existe mais isso. A criança precisa, né, saber o que está sendo falado, e quando ela lança a pergunta, isso é para ser comemorado. Sim. Porque eles estão prestando atenção. É uma vitória. Quando você perde a credibilidade com a criança, acabou. Já foi, acabou. E o que Mili falou é interessante porque, assim, a preparação aí já abre um outro leque, né? Porque, assim, a pessoa precisa ter o interesse de
se preparar, de querer dar o seu melhor. Primeiro porque a Bíblia diz que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer o melhor. Fazer como se estivesse fazendo para Deus. Então, se você vai fazer para Deus, você vai fazer de qualquer jeito? Não. E segundo que você vai para um lugar preparado, vai surgir sim os imprevistos, mas você está ali já sabendo o que você vai fazer. Quando você vai despreparado, tudo dá errado. Dá certo, pode até dar certo, é uma exceção, mas já é notório que vai dar errado. Mas além da pessoa ter esse interesse em estar se preparando, nós vimos também que a igreja tem uma responsabilidade com isso. Porque assim, se a igreja coloca qualquer... é para as crianças, então coloca ela aí que ela serve para fazer qualquer coisa. Ou então, ela não serve para nada, bota ela nas crianças. Então, isso é é uma responsabilidade também da igreja, né? A igreja precisa também ter esse pensamento de que é uma coisa séria, de que o ministério infantil talvez seja um dos mais importantes ministérios dentro da igreja, né? E tipo assim, algo que a gente precisa falar é que há consequências. Com certeza. Para tudo que a gente faz, há consequências. Verdade. Então, se você pega uma pessoa despreparada e ainda assim que, tipo, não é uma escola, você não tá ensinando matemática, você não tá ensinando português, você não tá ensinando matérias terrenas, você tá trabalhando com algo muito maior, que é o mundo espiritual. É o céu, você tá falando de uma alma, de uma vida que pode ser salvo você perder para sempre. E depende de você, sabe? Tudo bem, todo mundo tem o seu livre-arbítrio e tem o direito de escolher, mas você tá ali na frente, você tá responsável espiritualmente, nem digo aspas, mas você tá responsável espiritualmente por aquela criança ali. É verdade. Então você tem sim uma responsabilidade de ensinar o correto para ela. Se você ensinar algo errado, a consequência, a criança ela vai fazer a coisa errada, vai levar pra vida, mas a consequência espiritual também vai vir sobre a sua vida, porque foi você que abriu a sua boca e você que mostrou aquilo pra criança, sabe? É muito sério. E assim, nós temos muitas dificuldades, mas eu acho que esse é um dos principais, porque é essa falta de seriedade, sabe? E é assim, graças a Deus que hoje nós temos muitos tios e tias que ensinam na internet. A internet abriu um leque muito grande pra gente, né? Eu mesmo vou lá, pensei em um tema, já vou procurar imagens na internet. Às vezes a gente pensa em algo assim, poxa, eu queria fazer desse jeito, você vai lá, procura. Não é exatamente como você quer, mas você vai... ajustando para a sua realidade, para o que você quer. Tem muitas ministrações na internet e assim, você precisa mesmo estar preparado. A internet hoje veio como uma ajuda mesmo para aqueles que estão iniciando, né? E eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo, mas na minha igreja o pastor não ajuda, a igreja não ajuda, mas precisa partir de você. Né? Quando você faz aquilo com amor, quando você faz aquilo com o seu coração mesmo, você consegue passar aquela alegria para a igreja, né? E o pastor consegue visualizar aquilo e às vezes vai depender de você para ele cair na real. Infelizmente, essas dificuldades chegam nas tias, nos tios, e o ministério se torna um fardo para eles. E as crianças sentem isso. Verdade. Quando os tios se sentem cansados, quando estão desmotivados, né, por conta das diversidades. Então, isso acaba sendo passado para a criança também. Então, eu acho que a pessoa, ela entender até também onde vai o seu limite, que está aberto assim, a dizer assim, eu realmente preciso de ajuda, ou eu preciso de um tempo, sozinho eu não vou conseguir. Tudo bem, entendeu? Nós somos pessoas... Carne humano. E assim, uma coisa que nós queremos deixar bem claro para vocês. Nunca desista porque você não tem condições. Se eu fosse desistir por falta de condições, meu Deus, o Marcelo, ele falava sempre assim, meu Deus, pra que tanta caixa? Eu ia no mercado, ai meu Deus, eu voltava tão feliz de tanta caixa que eu trazia.
Porque cada caixa que você pega ali, você já pensa no visual. Ah, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo. Então, assim, papelão, plástico, pegue tudo que você tiver em casa. Ó, no nosso canal mesmo tem várias dicas de como você fazer com coisas que tem em casa, mas não deixe de fazer. E a gente tem uma voluntária no nosso projeto que, assim, eu me surpreendo a cada dia com ela, porque quando nós não estávamos ainda morando aqui no interior, eu vinha só final de semana, só que tinha final de semana que eu não tinha condições de vir, às vezes estava ministrando em outras igrejas, e eu passava para ela, assim, a ideia do que eu tinha pensado. Ela nunca trabalhou com criança, mas quando ela chegava aqui, ela dizia assim, quando eu chegava aqui, ela dizia assim: ah, eu fiz um negócio, não sei, mais ou menos como você me mandou. Não ficou muito bom não, mas eu acho que deu para passar. Mas era assim, eu ficava tão feliz porque ela fazia com papelão, ela às vezes pintava com lápis de cor, assim, mas ficava perfeito. Assim, claro que se nós tivéssemos condições, se ela tivesse condição de fazer com EVA, que a gente usa muito, né, eu tenho certeza que ela faria. Mas às vezes me surpreendia, que eu falava, meu Deus, talvez se eu fosse fazer não ia ficar tão bonitinho como foi, né? Mas o que realmente você tem que ter esse desejo de fazer. E eu aprendi uma coisa que eu não tiro mais da mente: é melhor feito do que perfeito. Se a gente for procurar sempre a perfeição, a gente não vai fazer, porque mas tinha que ser com EVA. Faça com papelão. Mas eu não tenho EVA, então não vou fazer. Suas crianças vão ficar felizes com o visual novo que você vai levar, independente de ser com papelão ou se com EVA. O que eles não vão ficar felizes é se não tiver nada para visualizar, né? Então, assim, eu sempre busquei procurar ver o lado bom das coisas. Eu não tenho dinheiro, o que é que eu posso fazer? Eu procuro o que eu tenho em casa para fazer, ou eu peço ajuda a alguém que já tenha, peço emprestado, apesar de não gostar muito de pedir emprestado, porque isso é uma coisa que você também não pode prever. Você está trabalhando com crianças e sempre tem os imprevistos, né? Então, assim, mas faça desenhos, pinte lá seus desenhos, as crianças vão amar. Tem umas que vão comentar sobre aqueles desenhos, vão falar. Às vezes, uma vez, uma tia falou para mim que ela desenhou um sol, se eu não me engano, só que no sol ela pintou amarelo e pintou, em vez, ela não tinha a cor de abóbora, ela pintou meio assim vermelhado. E ela perguntou, o que é isso? E uma das crianças falou, é uma flor, só que falta as pétalas. Assim, ela ficou tentando visualizar a flor naquele sol. Ela, meu Deus, meu sol ficou parecendo uma flor. Então, assim, mas eles se divertiram com aquilo. Então, é melhor feito do que perfeito. Sim. E se você não tem ajuda do seu pastor, faça com que ele sinta o interesse em saber como é que está funcionando. Faça uma dramatização com as crianças e peça a ele um espaçozinho para você mostrar à igreja o que está acontecendo, né? Porque vai ser, poxa, hoje as crianças já fizeram essa apresentação, olha, eles estão aprendendo alguma coisa. E vai surgir o interesse. E assim, algo que eu sempre falo, se você está à frente do ministério, se você está fazendo parte de um ministério, é importante que você saiba que você nasceu para estar ali, fazendo parte daquele ministério. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Ou não foi só porque te pediram. Saiba de verdade que você tá ali porque Deus te chamou para estar ali. Então, se acontecer do pastor, tô precisando de ajuda no ministério infantil, ore. Não diga sim porque é o pastor que tá pedindo, sabe? Tenha esse cuidado, sabe? São coisas sagradas. Você tá mexendo com vidas. Ou não só para o ministério infantil, mas para qualquer outro ministério. Pare um pouco, peraí, o que é que o Espírito Santo quer da minha vida? Para onde ele quer me levar? Então tenha seu momento, pergunte, Espírito Santo, é esse o ministério que você quer me usar? Se você não tiver os recursos, ele vai prover, porque ele te chamou para estar ali. Então, às vezes, não flui justamente por isso, porque, na verdade, não é ali que o Espírito Santo te quer, sabe? E você tá forçando algo que, na verdade, não é pra ser. Aquilo, verdade. E aí as coisas não fluem, mas quando é o Espírito Santo que colocou esse desejo no seu coração, surgiu o convite e ele provê tudo. Se você não tem o material e ele tá vendo o desejo do seu coração que você quer fazer, sempre vai ter um jeito para aquilo, sabe? Para aquele problema que você tá tendo vai ser solucionado. As coisas fluem, tanto que eu acredito que você já
se surpreendeu de não ter coisa e do nada, né? Do nada aparecer assim. Nossa, mas como foi que apareceu? Tipo, a gente nem tava esperando. Às vezes não aparece o material, mas aparece a criatividade. Sim. Uma ideia diferente. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu vivo de milagres, né? E nós, desde quando nós começamos, sempre foi assim. Eu lembro que uma vez nós estávamos na igreja ainda lá em Salvador, e todos os meses eu fazia o culto com as crianças. Nós não tínhamos crianças na igreja que nós estávamos congregando, mas nós chamávamos as crianças da região. E o primeiro culto que nós fizemos, eu tirei assim, fiz as lembrancinhas, mas eu pensei, vou fazer para 50 crianças. Nós não temos crianças nenhuma, né? Então fiz lembrancinhas, os lanches para 50 crianças. Decorei a igreja toda, ficou uma coisa mais linda. Convidamos uma pessoa para estar ministrando, e uma das pessoas da igreja, que era responsável, falou para mim assim, não quero te desanimar, mas eu acho que não vai dar muitas crianças. Sabe assim, aquele banho de água fria, mas eu falei, vai ser o que Deus quiser, e se for uma criança, nós vamos ministrar para aquela uma criança. Mas quando chegou o horário, eu fui abrir a porta da igreja, que eu olhei, sabe, aquele batalhão de crianças chegando tudo junto de uma vez só. Glória a Deus. E naquele dia foram 70 crianças. Nossa. Eu falei, meu Deus, eu só fiz para 50, e agora? Só tem 50 lanches, só tem 50 lembrancinhas. Na hora, sim, o Espírito Santo mandou assim aquela ideia. Aí eu fui lá, dividi os biscoitos, dividi as coisas, os lanches que a gente tinha preparado, que estava em saquinhos, a gente colocou mais em outros saquinhos, porque assim você tem que estar atento a tudo ali, e criança não pode, se faltar uma criança, acabou. E assim, mas a gente vê o trabalhar de Deus, né? Porque assim, a gente não somos nós, a gente vai ter que fazer a nossa parte. E ainda tem outra coisa muito importante, se for 100 crianças, amém. Se for uma, faça com a mesma alegria, com aquela mesma disposição, como se a igreja estivesse cheia, porque Deus preparou aquele momento, talvez, justamente para aquela criança, né? E nós não podemos perder a oportunidade. Mas, assim, é muito importante a gente ouvir a voz do Espírito Santo, porque nós somos guiados por Ele, e tudo que nós fazemos tem um propósito, né? Antes de chegar ao nosso coração, já foi direcionado por Ele. Deus, já chegou no coração de Deus. E assim, nós, antes de estarmos morando aqui também, quando nós vínhamos, às vezes a gente passava a semana toda sem o dinheiro da gasolina, sem saber como a gente ia vir no final de semana. E assim, do nada, né, entre aspas, mas assim, do nada apareceu dinheiro na conta, a gente tinha um cartão que nem lembrava que tinha limite, e tinha o limite, mas Deus, Ele sempre provia. E o que o Marcelo sempre comenta, assim, que nunca vai sobrar, Ele vai te dar na medida certa. Sim. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus, eu precisava de tanto, e pensa que Deus vai mandar o dobro para ficar na sobra. Não, você vai viver milagres após milagres. Então assim, mas você tem que confiar plenamente. Dependência, né? Tem que ser dependente de Deus. Né? Até porque se for o dobro, não é dependência. Não, você vai estar na sobra, já tá confiando pro mês que vem, né? Tá confiando no dinheiro e não no trabalhar de Deus. E assim, nós temos muitas experiências maravilhosas, assim. Eu lembro que a gente passou uma fase muito difícil financeiramente, né? E uma irmã levou uma quantia em dinheiro pra gente e disse assim, Deus mandou eu te entregar. E me deu. Só que era justo na semana do culto das crianças, que nós fazíamos todos os meses. E eu falei, esse dinheiro que chegou na minha mão não vai dar para eu fazer tudo que eu tenho para fazer em casa, não vai suprir, não vai dar para pagar a conta. Então eu vou colocar no culto das crianças. E a irmã falou assim, essa menina é louca, tá sem dinheiro, vai colocar em papel, em doce para culto de crianças. Mas assim, sabe, não é você fazer porque nós estamos falando, mas quando você faz com o seu coração, sim, Deus, Ele honra. Nós temos experiências disso, não foi uma só, foram várias. E assim, a gente fez a festa, o cultinho, né, das crianças, e foi lindo, maravilhoso. E na mesma semana, porque foi no domingo, na mesma semana o Senhor, Ele abriu as portas, supriu todas as nossas necessidades. Então isso é entrega. Trabalhar para o Senhor
muitas vezes sofrido, muitas vezes é espinhoso, mas é prazeroso. É desacreditado. Muitas vezes desacreditado, mas se você confiar, o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades, né? E nós só temos que agradecer mesmo e confiar, porque quando nós fazemos de coração, o Senhor, Ele se encarrega, né, de suprir tudo aquilo que nós estamos precisando. Então, falta de dinheiro não é desculpa, falta de ajuda não é desculpa. Peça ajuda ao Senhor e Ele vai enviar. E nós temos a certeza de que não vai deixar de ser feito porque está difícil, né? E às vezes nós, quando achamos com muita facilidade, a gente já faz assim, é fácil, quando chegar mais perto eu faço porque eu já tenho dinheiro para fazer, porque eu tenho como conseguir comprar isso, comprar aquilo, mas faça de coração. Tendo ou não dinheiro, faça de coração. Na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Outra questão que é muito complicada para a gente é o fato de até mesmo a igreja achar, né, como nós falamos no outro vídeo, que o Ministério Infantil... No outro, nós falamos que ele é visto como um passatempo porque tirou a criança dali para não atrapalhar os adultos. Mas aqui eu quero colocar a questão de até mesmo os próprios pais acharem que é uma creche, né, para as crianças, a escolinha ou o culto das crianças ou aquele trabalho que nós fazemos com criança é como se fosse uma creche. E eu tive me perguntando por que às vezes, a gente vê muito isso, né? Mas por que às vezes? Será que realmente eles pensam só porque eles não estão nem aí? Será que é porque eles não conhecem o trabalho que nós temos com o Ministério Infantil? Ou será que nós estamos deixando transparecer isso? Né? Porque às vezes é muito fácil, muito normal a gente colocar sempre a culpa no outro. Eles que não ligam, eles não se interessam, eles isso, eles aquilo, mas às vezes nós passamos essa imagem. Sim. E nós precisamos ter esse cuidado de qual a imagem que eu estou passando, né? O que é que eu estou mostrando a eles lá. E nós precisamos deixar isso bem claro com as nossas atitudes, com o que as crianças saem dali falando, porque tenha certeza que as crianças falam o que acontece, né? E qual é, assim, uma solução que vocês pensam, que vocês dariam para esse pensamento ser mudado, de que o Ministério Infantil não é uma creche. As tias de Ministério Infantil não são babás, né? Ali é um Ministério Infantil que tem a mesma função que o pastor, né, tem em relação aos adultos, que um pastor de jovem tem em relação aos jovens, né? Porque, apesar de ser criança, nós estamos tratando do mesmo assunto, que é a palavra de Deus, que é levar para o céu, que é a salvação da alma, né? Então, qual a solução, qual o pensamento que vocês teriam, qual a sua colocação para os tios, né? E até mesmo para os pais, em relação a esse pensamento que muitos têm de que Ministério Infantil é creche? Eu acredito que o geograu é algo muito importante na igreja. Acho que assim, para os tios, né, conversarem com o seu pastor, pedir um momento do culto para as crianças, ou até durante o culto mesmo das crianças, apresentar um geograu com o que foi ensinado para as crianças, porque esses frutos vão servir também como semente para outras pessoas que podem estar ali na igreja, né? Porque tudo que envolve criança chama muita atenção. Então, às vezes, uma pessoa que é novo convertido ou ainda não aceitou a Jesus vai na igreja e não consegue entender o que o pastor falou, mas vê uma apresentação da criança e é tocado, Deus fala com a pessoa. E para os pais também, ver os filhos participando, ver que os filhos realmente estão aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, eu acho que o geograu é um ponto assim, muito legal para se fazer, para ser apresentado na igreja, porque são as crianças que vão estar, né, apresentando tudo que elas aprenderam. O teatro, né? A peça teatral. Isso. Eu acredito que o ponto principal para poder mudar esse pensamento é justamente as crianças e nas crianças. A gente pode chegar e tentar passar para os pais o que é que a gente ensina durante o momento que eles estão com a gente.
Mas aquilo vai ficar só nas palavras, sabe? A gente pode falar qualquer coisa. E eu acredito que a validação daquilo do nosso trabalho que a gente está fazendo, que a gente está se esforçando, que a gente está trabalhando mesmo, que a gente está tirando suor mesmo naquilo que a gente está fazendo, é nas crianças. Então, investir o máximo nas crianças. Ter certificado de que ela está aprendendo aquilo que você está ensinando, sabe? Porque, como você falou, elas vão falar. Vão. Até que você não queira que elas falem, elas vão falar. Se fizer certo, fala. Se fizer errado, fala também. Exatamente. Então, o ponto principal é as crianças. E aí, quando você pega a criança, sabe, e não a tia que ensinou pra criança e vai botar lá no culto, a gente ensinou hoje pras crianças isso. Não. Quando você pega a criança e bota pra ela apresentar um jogral, uma peça teatral daquilo que ela aprendeu, poxa, os pais vão, sabe? Não, realmente. Ele aprendeu. Porque ele tá ensinando pra gente aquilo que ele aprendeu, então, de fato, aquilo tá gravado na mente, no coração dele. Então, o ponto principal pra mudar isso é as crianças. E pedir discernimento ao Espírito Santo. Criatividade, como eu posso usar as crianças pra provar aquilo que a gente tá fazendo aqui, pra dar os frutos, né? E termina sendo, tipo, uma avaliação mesmo daquilo que eles aprenderam, né? Eles estão mostrando o que aprenderam. E você pode estar falando também, mas toda vez eu vou fazer jogral, vou fazer peça, isso dá muito trabalho. Mas você pode tirar também, reunir as crianças no final da aulinha e perguntar o que você aprendeu, e levar essa mesma pergunta para a igreja, quando eles descerem, né? Quando estiverem já juntos. Fale aí o que você aprendeu, as próprias crianças falando. Mas, por outro lado, a peça teatral é muito... Eles amam, gente. A criança gosta de novidade. Isso. Eles amam, eles fazem com gosto. Às vezes os adultos se escoram, não querem, tem vergonha, tem isso, tem aquilo. Mas as crianças, tudo para ela é novidade. Isso. Então, assim, quando eles começam a incorporar, vamos falar da história de José. Você veste ele de José, ele já se acha ali. A mente dele já viaja. Imaginação da criança. A imaginação dele é fértil. Então, assim, é muito bom você colocar para eles... fazerem as falas, as atitudes que foi trabalhada na aula, na escolinha, no culto ali, porque eles vão fixar ainda mais aquilo que eles aprenderam lá e vai ensinar, porque assim, cada vez a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Cada vez que nós lemos, nós recebemos algo novo do Senhor. E as crianças aprenderam lá no espaço, né, onde eles estavam. Quando eles vão repassar aquilo, é outro aprendizado que nós e que eles têm daquela mesma aula, né? Então, assim, nada é em vão. Tudo tem um propósito, tudo é para o crescimento, e o que nós precisamos é fazer. Com certeza. E assim, algo que muitas vezes a gente acaba se esquecendo é que a gente diz que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é Deus de paz, Deus é graça. A gente dá vários adjetivos para Deus, mas a gente se esquece de um que faz parte de quem Ele é. Ele é um Deus criativo. Verdade. Poxa, um Deus que criou o mundo em 6 dias. Então, o mínimo que Deus pode ser é criativo. O mínimo. Sabe, acho que criativo não é nem a palavra certa, acho que nem define ele, sabe, ao pé da letra. Mas ele é um Deus criativo. E se Deus é um Deus... Eu sempre gosto de trazer isso pra minha memória, porque eu sempre estou envolvida nessa área de arte. E a arte em si, ela exige de você criatividade. Então eu penso, poxa, se Deus é um Deus criativo e ele habita dentro de mim, então eu tenho que ser tão criativa quanto, sabe? Eu preciso deixar Deus agir em mim através da criatividade. A gente pede pra ele muita coisa, a gente pede pra ele unção, a gente pede pra ele amor, a gente pede pra ele sabedoria. Mas e a criatividade? Sabe, se você já mas eu já apresento toda vez peça teatral, eu queria fazer algo novo. A única pessoa que pode te dar a solução de você fazer algo novo é quem faz tudo novo todo dia. Sabe? Quem renova a palavra. Se ele tá renovando, é porque ele tá tendo criatividade para renovar a palavra dele todo dia. Então, peça ao Espírito Santo.
Espírito Santo, renova a minha mente, me dá criatividade. O que eu posso fazer hoje para surpreender as crianças? Ou para surpreender a igreja? Ou para surpreender os pais? Até porque nós somos imagem e semelhança dele, né? Exato. E nós precisamos ser o exemplo, né? Nós precisamos ser seguidores. Tomar posse nós precisamos disso. tomar posse disso e fazer. E a Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos porque nós não pedimos. Ou às vezes porque nós não sabemos como pedir, né? Mas ele nos incentiva, peçam e receberão. Então, esse conselho eu acho que é chave, é o principal. Peça ajuda a Deus, ao Espírito Santo, e ele vai estar ali te direcionando, ele vai estar ali do seu lado. E eu tenho certeza que você mesmo vai se surpreender com tudo aquilo que vai vir. Olha, tem vezes que você deita assim, isso acho que acontece com 99,9% das tias e dos tios de ministério infantil. Sem ideia nenhuma, meu Deus, me ajuda, o que eu vou fazer? Eu preciso. E quando você deita, acho que já vi até uma figurinha sobre isso. Tá dormindo? Estou. Te vender para o Ministério Infantil. Pronto, o cérebro acordou. E você passa a noite ali pensando e querendo que chegue logo o dia para você começar a fazer. Então, isso não é nada mais, nada menos do que a ação do Espírito Santo, né? Sim. A resposta dele para você. Então, o Espírito Santo ele tem que estar lado a lado com você. Sem ele, nada. É muito bom. Tia Ione já tem muita experiência. Me dá dicas, tia Ione, do que fazer. Quando o Espírito Santo que deu a criatividade pra tia Ione fazer o que você gostou que ela fez, está em você. Verdade. Olha que maravilha. É muito bom, né? Nós gostamos de compartilhar aquilo, porque nós sabemos a dificuldade de um e de outro, mas não existe ninguém melhor do que o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está à sua disposição, porque ele está assim o tempo todo, ele está aqui com esse papel de ser o nosso ajudador, o nosso consolador, e ele o tempo todo, eu e ele e eu. Vou te contar um segredo. Eu não tenho dinheiro pra fazer, não tenho dinheiro. Olha que massa, o Espírito Santo mora dentro de você de graça. De graça por graça. Olha que maravilha. Muito bom. Use isso. Use e abuse. Use e abuse. Esse ponto, se nós formos estender, nós ficamos aqui, daria vários vídeos, mas nós vamos nos limitar, né, a esse, e vamos, de certa forma, continuar com o culto infantil, né? Muitas igrejas não têm o culto separado, aquele dia, o dia do culto infantil, mas muitas igrejas já têm, né, o dia separado do culto infantil, e é interessante porque, assim, nós que ministramos em várias denominações, em várias igrejas, nós percebemos as diferenças, né? Existem lugares que nós vamos em um culto de criança, mas a igreja está cheia de criança de 0 a 100, como eu costumo falar, de 0 a 100 anos. E as crianças de 0 a 100, elas participam, elas cantam, elas dançam, fazem as coreografias e ficam ali atentas e querem, às vezes os adultos estão mais ansiosos para ver para conseguirem entender, para ver os visuais, mais até mesmo do que as crianças de pernas curtas, como eu costumo dizer. Mas assim, existe também outros lugares que você chega e não tem adulto nenhum. Por quê? Porque acha que culto de criança, é só baboseira, é só brincadeira, vai botar uns palhacinhos lá. E não é isso, gente. Culto de criança, que na verdade eu nem gosto de dizer culto de criança, porque o culto não é para nós, não é para mim, não é para você. O culto é para Deus. Então, o que nós levamos em um culto com a participação especial, eu gosto de falar assim, culto com a participação especial das crianças, por quê? Porque são elas que vão louvar, muitas das vezes são elas que oram, elas que leem, né, a palavra, a participação especial das crianças, mas o culto é para Deus. Nós temos que ter esse pensamento. Culto dos jovens, então não vou lá não. O culto das crianças, não, deixa só as crianças. Mas para quem é que está sendo feito o culto? É para Deus, né? Então, a igreja, é muito importante que a igreja participe. E eu fui em uma determinada igreja que fui convidada para ministrar, e quando eu cheguei na porta, as crianças estavam e as tias assim na porta, uma tristezinha, e a outra estava chorando. E eu perguntei a ela por quê. Ela falou assim, porque a igreja não participa, as mães
às vezes mandavam os meninos até sozinhos para a igreja, mas que não foi ninguém, era uma festa de criança, né? E eu falei com ela, não fique triste não, porque o Senhor está contemplando o seu trabalho, né? Sim. E quem realmente Deus quer usar, quer ter um encontro, vai estar aqui no momento certo, na hora certa. E animei ela, mas o culto foi um culto maravilhoso. E assim, é muito bom quando os pais, eles participam da vida do filho. Sim. Na escola, não é? Em um cursinho que ele está. Imagina então na igreja, né? Às vezes as tias preparam algo para as crianças apresentarem, cadê os pais para ver, né? E a própria criança, ela se sente triste. Desanima, né? Desanimada. E eu costumo dizer assim, que quem não valoriza, a igreja que não valoriza a criança hoje, amanhã, essa criança não vai valorizar a igreja. Ele, quando adulto, não vai valorizar, porque ele nunca foi valorizado, né? E nós queremos muito, nós cobramos muito respeito, nós queremos que os nossos direitos sejam atendidos, mas muitas das vezes nós não respeitamos, nós não fazemos com que o direito do outro seja, né, respeitado. Então a gente precisa começar daqui, de nós, né? Para você não faz, mas e eu faço? Mas tinha que ser assim, mas e eu fiz assim como eu estou passando? Então, assim, muito bom a gente olhar o que o outro não fez, porque o outro não fez, mas nós precisamos começar de nós. Então, assim, o culto com a participação especial da criança não significa que a igreja não precisa ir. Com certeza. Né? Então, o culto infantil é um culto onde toda a igreja pode e deve estar voltada também para a adoração ao Senhor. Sim. Culto infantil. Culto infantil. Jesus, ele teve um cuidado muito especial, né, com as crianças. Verdade. E a gente devia seguir o exemplo dele. Poxa, Jesus, ele teve a preocupação de, quando ele pega a criança, coloca no colo e diz, né, que o reino dos céus só entrará no reino dos céus quem tiver um coração como o de uma criança. Então, poxa, por que ele teve esse cuidado, sabe, de acolher, de abraçar a criança? E por que nós, se ele é a cabeça e ele teve esse cuidado, por que nós como corpo não? Porque nós vamos diga-se de passagem que ele ficou indignado com os discípulos quando os discípulos tentavam afastar, né? Ele disse, deixe vir, né? E muitas das vezes nós fazemos o mesmo, reproduzimos o mesmo que os discípulos. Em vez de imitarmos a Jesus, nós temos a tendência a imitar os seguidores de Jesus. Sim. Né? É muito fácil identificar essa atitude da igreja, de Jesus querendo abraçar as pessoas e a igreja querendo empurrar, afastar, quando ele não fez classificação e nem disse você sim, você não fez distinção de ninguém. Ele disse, venham. Verdade. Todos é todos. É velho, é criança, é recém-nascido, é todo mundo. Então, falta isso em nós como igreja, sabe? A gente ter esse caráter de Jesus. Eu queria encorajar você e pedir para que você peça para que Deus te dê esse coração o mesmo dele, sabe? Verdade. Tem esse caráter de Cristo de, poxa, deixa eu fazer um 360 graus aqui. Quem é que eu tô afastando da minha vida? Jesus afastou alguém, Jesus disse não para alguém. Poxa, então o Espírito Santo, sabe, o tempo todo o Espírito Santo vem, me conduz para que eu possa agir da mesma forma. Esse é o nosso desafio. A gente agir da mesma forma que Jesus agiu. E só quem pode nos ajudar a ser assim, não é nem tentar, é ser assim, é o Espírito Santo. E lá em Tiago, né, ele vai falar sobre o preconceito, que é exatamente isso, né? Ele fala exatamente assim, que se você recebe alguém bem vestido e coloca em um lugar especial, e quando chega alguém que tem a condição inferior, menos condições sociais, né, e coloca em um lugar mais afastado, um lugar inferior, você já está pecando, né? Sim. Porque o próprio Jesus, ele disse, eu não vim para os ricos, eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que podem, eu vim foi mesmo para os pequenos, para os pobres, para os doentes, né? Então nós precisamos entender e passar a viver a natureza de Cristo. Né? Eu já escutei muita gente dizer assim,
mas eu nasci assim, minha natureza é essa. Mas quando Jesus entra, acabou, meu irmão. A sua natureza morre. Você tem que viver a natureza de Cristo. É nascer de novo, realmente. E onde Jesus chega, a mudança. Quando ele chega, ele transforma, né? E nós não podemos, eu sirvo a Deus, eu sou seguidor de Jesus, eu sou filho de Deus e vivo do mesmo jeito que o mundo lá fora. Sim. E muitas das vezes pior, porque a Bíblia chega a dizer que tem filhos das trevas que são mais prudentes do que o da luz. Porque nós vemos tantas pessoas que não são crentes e praticam o bem, né? E muitos crentes que dizem, não ajudo não. E nada, eu já ouvi dizer, tá passando pela prova dele, porque eu que vou tirar, não, deixa ele se acertar lá com Deus. E muitas das vezes não é isso, né? Às vezes é só egoísmo, é só você mesmo que não quer ajudar, mas que nós possamos a cada dia pedir ao Espírito Santo, muda, sim, me transforma, me dá um coração parecido com o de Cristo, me dá uma mente. Quando você tiver a sua mente preenchida com tudo aquilo que vem do alto, todo o seu corpo é mudado, é transformado, né? Nívia vai falar algo sobre o culto? Eu queria falar algo sobre o culto que, assim, muitas pessoas se perguntam como eu posso ajudar no Ministério Infantil? E, assim, para você que é pai, para você que é mãe, a presença é muito importante também. Não é só você mandar o seu filho para o culto infantil, é você estar lá também no culto infantil, é você motivar o seu filho, se ele quer cantar algum hino, você motiva, não fala para ele, você não sabe cantar, não ensaia com o seu filho. Se ele quer fazer uma leitura de alguma passagem, você estuda com ele antes, medita com ele antes, assim, incentiva o seu filho, né, com a palavra, com o louvor. Porque se você fala para uma criança assim, você não sabe, não faz isso não, é melhor, a criança ela vai... Fica desmotivada, ela vai ficar triste, ela... envergonhada. E isso pode até assim, frustrar a criança, ela não querer fazer mais nada, entendeu? E você também que tá num culto infantil, não fica conversando, não fica dando risada, presta atenção, porque as crianças elas sentem muito isso. E muitas se fecham justamente por isso. Tem muita criança que às vezes não quer mais ter oportunidade, não quer mais falar porque alguém riu, porque alguém teve algum comentário. Então, assim, presta atenção, se faz presente, porque as crianças, elas prestam... Se coloque no lugar dela, né? Sim. Como se fosse você. E nós temos até um exemplo sobre isso. Não foi nem em um culto, foi numa caminhada que teve na época de eleição. E eu tenho uma sobrinha que ela sempre foi muito pequenininha, né? E as pessoas, quando via ela passando toda empolgada nos comícios, todo mundo achava engraçadinho e olhava pra ela e sorria. E ela ficava injuriada com aquilo. Por que todo mundo... titia, eu sou alguma palhaça que todo mundo passa e dá risada olhando pra mim, assim, ela ficava chateada. E eu sempre conversava com ela dizendo assim, não é porque você é palhaça, é porque a pessoa te acha bonitinha, engraçadinha, então por isso que sorri. E a gente precisa ter essa palavra de incentivo, de encorajamento com a criança, né? Porque às vezes, assim, uma criança, ela fala algo, você às vezes está sorrindo mesmo porque foi engraçado. Mas às vezes você está sorrindo porque você achou tão bonito, né? Aquela atitude, aquela palavra, aquele gesto dela. Mas nós precisamos perceber essa e passar para ela essa confiança. Tem uma sabedoria também. Ter essa sabedoria. A criança, às vezes, ela também não fala direito. Aí a pessoa ri, ela já acha que é por conta disso. Por conta disso, né? Então, o nosso papel é sempre encorajar, incentivar, sempre ajudar e nunca derrubar, né? Que esse conselho fique também gravado aí na sua mente. No culto de criança é um culto maravilhoso. Eu amo o culto de... nós somos suspeitos para falar, e não subestime a presença de Deus, porque o mesmo Deus que está em um culto de jovens, de senhoras, de senhores, é o mesmo Deus que está no culto das crianças. O agir de Deus, ele não faz acepção de pessoas. A presença de Deus, ele pode tocar uma criança no culto da criança e pode tocar um adulto também. Então, é isso. Então, nós queremos pedir a você que compartilhe esse vídeo. Se você gostou, curta aí. Se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, né? E ative o sininho. Ative o sininho. E
Se você não assistiu o primeiro, né, vai lá e assiste o primeiro para você ver algumas coisas. E coloque também nos comentários alguma dificuldade ou algo que você gostaria de assistir, de que nós falássemos em relação a isso. Alguma experiência também. Também, compartilhe esse vídeo com um tio ou com uma tia que também se encontra desmotivado. Verdade. Porque eu creio que Deus vai falar tremendamente ao seu coração.